não estamos escolhendo as guerras que devemos lutar. E por isso que estamos perdendo as principais batalhas da nossa vida. Quando você não consegue identificar qual é a batalha que você deve lutar, você corre um sério risco de esgotar as suas forças, socando o ar. Você corre um sério risco de esgotar as suas forças, sem perceber que você está lutando sem propósito. Você fica exausto, fica cansado. Mas através desse texto eu gostaria que você meditasse comigo nesta noite e entendesse que há batalhas que você precisa vencer. Não dá para deixar para depois, não dá para procrastinar. Você precisa lutar e vencer. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 13. Todos acharam? Nós iremos ler esse texto na certeza que Deus irá falar conosco. Eu não tenho dúvida que essa palavra vai vir como uma flecha e acertar o seu coração. E você jamais será o mesmo. O diabo, ele tenta tirar o seu foco, desviar a sua atenção, para você deixar de lutar as batalhas que você deve lutar. Esse texto ele nos diz: não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Esse texto diz que nós não seremos tentados além das nossas forças. Deus sempre irá providenciar um escape. Então não há batalha que você enfrente que você não possa vencer. Do tamanho que é o guerreiro, da envergadura que é o guerreiro, da força que o guerreiro tem, será a batalha que ele vai enfrentar. Tem pessoas que nunca conseguem passar da primeira fase. Passa a vida inteira, irmão, lutando as mesmas batalhas, nunca sai do lugar. Mas eu lembro de um homem que lutou muitas batalhas, chamado Davi. Davi, ele, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele matou o leão, matou o urso. Quando estava no campo de batalha, matou Golias. Muitas batalhas Davi venceu. Mas a Bíblia diz que Davi perdeu uma das principais batalhas da sua vida. A batalha que ele jamais poderia perder. Ele devia redobrar a sua atenção. Ele perdeu a batalha contra si mesmo. Ele perdeu a batalha contra a vontade da sua carne. Ele foi dominado por suas paixões. E eu quero que você nesta noite entenda que a maior batalha de sua vida é contra a sua carne. Mas pastor, eu não consigo vencer, a tentação é grande demais e a carne é fraca. Mas pecado também não é vitamina. Quando você toma, você não fica forte. Se a carne é fraca, você se aproxima de Deus, Deus te dá força para vencer a vontade da carne. Glória a Deus. É Ele que te dá força para vencer a vontade da tua carne, que te escraviza, que te conduz à condenação. Só Ele pode nos dar força para vencer as paixões que habitam em nossos corações. Há quem diga que o velho homem não morre afogado nas águas do batismo. Eu descobri que ele sabe nadar. Tem crente que diz: no dia que eu for batizado, eu vou nascer de novo, eu não vou ter mais nenhum problema, eu não vou ter problema com bebida, com cigarro, com prostituição. Isso não vai mais me importunar, irmão. Se um dia você ter problema com cigarro, daqui a 100 anos você vai enfrentar problema com cigarro. Se você teve problema com bebida, se afaste, irmão, porque daqui a 100 anos você vai estar lutando contra o alcoolismo, contra o crack, a maconha, a cocaína, contra a prostituição. Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe aonde você é vulnerável.
vulnerável. Então ele vai atacar, para que você venha fraquejar. E muitas vezes nós dizemos: eu não consigo vencer. Mas eu comecei esse estudo dizendo: não há tentação que venha sobre nós que nós não conseguimos resistir. Deus sempre providencia o escape. Eu lembro de um dia quando eu entrei em um ambiente e tinha duas mulheres, e elas fecharam a porta e disseram: nós queremos você. E eram duas mulheres lindas, sabe aquelas mulheres capa de revista? E eu olhei para elas e imediatamente eu vi ali a manifestação de Satanás. Elas estavam possessas por demônios, com um espírito de prostituição. E eu disse a elas: não, aqui não, vamos para a minha loja. E eu coloquei as duas dentro do meu carro e levei para a minha loja. E quando eu cheguei lá, eu abri a porta da loja e disse: pode entrar, fica à vontade. Essa daqui, a minha secretária na época era minha esposa. Eu disse: essa é minha esposa. Eu não me deitei com vocês, não é porque eu sou fiel a ela, eu sou fiel a Deus, mas eu também tenho um comprometimento com ela. Se eu fosse vocês, eu teria vergonha. Você tem namorado, você é noiva, se passar para um papelão desses, duas mulheres empreendedoras, tão bonitas, se passar para uma situação dessa. Elas começaram a chorar e disseram: até hoje ninguém nos resistiu, porque somos o sonho, o desejo de qualquer homem, uma loira e uma morena. Ela disse: até hoje as nossas investidas ninguém conseguiu resistir. Eu disse a elas: eu também não resistiria se Deus não estivesse comigo. Mas quando a tentação veio, eu vi uma brecha para pregar o evangelho para aquelas mulheres, e anunciei as boas novas, e elas saíram dali dizendo: eu creio realmente que existe um Deus, porque Deus te deu força para você dizer não à vontade da sua carne. Se eu fosse aqui relatar situações que eu enfrentei, sendo seduzidos pelos desejos da minha carne, consegui dizer não, não porque eu tenho força, mas porque a força de Deus está dentro de mim. Não porque eu quero dizer não, é porque eu tenho que dizer. O apóstolo Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Tem o pecado involuntário, irmão, aquele pecado que não é planejado. Tem pecado que a gente comete que a gente não consegue nem evitar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Estamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que a vida do justo é como uma luz da aurora. Ele vai sendo justificado todos os dias, aperfeiçoado todos os dias, até que um dia, quando Jesus vier, será um dia perfeito. Estaremos perfeitos diante do Senhor. Mas aqui na terra, irmão, seremos aperfeiçoados. Mas tem crente, irmão, que desistiu, não quer mais dizer não à vontade da carne. Se a carne diz: olha, se prostitua, eu não consigo resistir, o meu coração está apaixonado. Tem crente que diz: quando a carne me chama para me embriagar, para usar drogas, eu não consigo dizer não, porque é uma vontade avassaladora. Sabe, irmão, Deus pode te dar força para você vencer a vontade da sua carne, que está destruindo a sua vida, destruindo a sua família. Você pode dizer não à sua carne. Trave uma batalha. Essa é uma batalha que você precisa vencer, porque se você não vencer esta batalha, essa batalha te vencer, se a carne sobrepujar você, daqui a alguns dias, quem sabe, você vai estar passando nos noticiários, você vai estar dentro do ródio, talvez você esteja sendo sepultado no cemitério, porque, irmão, a consequência do pecado é a morte, tanto espiritual quanto física. Tem muitas pessoas que estão antecipando a sua morte devido às suas escolhas. Então, que mediante essa palavra você entenda que você não pode amar o mundo, que você não pode deixar a vontade do mundo sobrepujar o propósito de Deus.
Você não pode viver pela necessidade, pelas suas carências. Você tem que viver pelo seu chamado, pelo que Deus fez na sua vida. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A todo momento a sua carne ela vai estar lutando contra o seu espírito. Você sabe por que crente vive em crise? Porque crente diz não à vontade da carne. Você sabe qual é o problema da humanidade hoje? É que os sábios estão em crise e os loucos estão em paz. Porque eles não dizem não. Tudo que dá na telha eles praticam. Eles não medem as consequências dos seus atos. Mas a Bíblia diz que lá no céu tem um livro que está sendo registrado tudo que se faz aqui na terra. E um dia nós seremos julgados por isso. Mas o sábio não, irmão. Ele diz: eu sei que um dia Deus vai me chamar a juízo, e eu tenho que estar em comprometimento com Ele. As minhas roupas precisam estar brancas, alvas como a neve. Não deixe Satanás fazer você perder este grande casamento. Você é a noiva do Cordeiro. Não passe o dia se deitando com Satanás e à noite durma abraçado com Deus. Não, ele não vai querer este abraço. Ele não vai aceitar dividir você com o mundo. Você precisa começar a dizer não à carne. Precisa começar a dizer não às suas paixões. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado. E tem momentos que você pensa que está descontrolado, desequilibrado, porque a concupiscência está consumindo você, está drenando as suas forças. Nós lutamos com pessoas que são dependentes químicos. De vez ou outra, eu coloco alguém na casa de recuperação, e essa pessoa diz: olha, pastor, eu estava para ser executado na rua, mas eu estou aqui e eu estou bem, eu estou com Cristo. Mas aí passa o primeiro mês, o segundo mês, e quando pensa que não, vem a fissura, o desejo desenfreado, e a pessoa sai da clínica e volta justamente para o mundo, para as bocas de fumo, e termina sendo assassinado. Quantos já morreram? Quantos já foram executados? Quantos eu já levei para ser internado e depois escolheram o caminho tortuoso, sabe? Voltaram para a lama e pagaram com a vida. A palavra do Senhor nos diz: não ameis o mundo. Mas parece que hoje a prática do pecado tem sido corriqueira. Parece que vivemos para a prática do pecado. Parece que só há prazer na prática do pecado. Qual é o problema? É que o pecado é uma lepra. É uma lepra que causa depressão, angústia, tristeza. O peso do pecado lhe oprime, traz desgosto ao seu coração, frustrações, você fica sem forças para caminhar. E você tem que ter muito cuidado, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não vai estar em você. Se você amar o mundo, não existe amizade com Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então a segunda batalha que você não pode vencer, você não pode perder e não pode deixar de lutar, é a batalha contra o pecado. Primeiro você luta contra a carne, você luta contra as suas vontades, você domina, subjuga. O que é que o apóstolo Paulo diz? Eu esmurro, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu não seja achado em falta. Quantos crentes estão causando escândalo? Mas você é crente e está fazendo isso? Você é crente e anda desta maneira? A Bíblia diz que é melhor que amarre uma corda no pescoço
amarra essa corda em uma pedra e joga no fundo do mar. Você tem que subjugar a sua carne, irmão, para você não trazer escândalo ao Evangelho. Você tem que subjugar a sua carne para você ter paz no seu coração, para você ter alegria na sua alma. Você tem que lutar esta batalha, você não pode ignorá-la. Você não pode ser um sucesso lá fora, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa rica, para com os homens, mais pobre para com Deus. Segunda batalha que você tem que lutar é contra o pecado, contra a luxúria, contra a preguiça, contra a soberba. Você tem que lutar contra as paixões do seu coração. A terceira batalha que você precisa lutar é contra Satanás. E lá em Tiago, no capítulo 4, o versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Sabe como é que o diabo foge de você? Quando você está debaixo da mão de Deus. Tem crente que está por aí desmantelado, vivendo uma vida devassa, promíscua, aí diz: o diabo está debaixo dos meus pés. Está não, irmão. O diabo está dentro do teu coração, está cauterizando a tua mente, está destruindo a tua vida, destruindo o teu casamento, destruindo a tua família, está fazendo você de peteca, jogando de um lado para o outro. Você diz: não, eu estou dominando ele. Está não. Só tem uma forma de você vencer o diabo: sujeitando-se a Deus, resistindo ele, e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, sobre um homem chamado Sansão. Sansão tinha tudo para ser um exemplo de piedade, um exemplo de homem fiel a Deus. Ele tinha tudo para fazer o certo, mas só fez o errado. Você sabe qual é o problema, meu irmão? É que as pessoas mais capacitadas, elas olham para o seu talento, elas olham para o dom que Deus lhe deu, e elas dizem: não, eu não vou desperdiçá-lo vivendo o que Deus tem para mim, eu vou viver o que eu quero viver. Se você olhar para a história, os cantores famosos que você já ouviu falar, muitos deles começaram a cantar dentro da igreja. O que dizer de Elvis Presley? Começou a cantar dentro da igreja. A Marília Mendonça, que morreu há algum tempo atrás, começou a cantar dentro da igreja. Quantos outros foram alcançados por Cristo e pegaram os seus talentos e utilizaram de uma forma reprovável? Assim foi Sansão. Deus deu uma força a ele que nenhum homem tinha. Ele abria um leão ao meio. Ele, com a queixada de jumento, ele matava 1000 homens. Era um homem forte. Tem um hino que o meu filho gosta de ouvir. É um hino infantil que eu sempre, quando ele está escutando, eu fico imaginando como era Sansão. E o hino diz: Sansão, o fortão do cabelão, que tinha uma cabeça do tamanho do feijão. Ele era forte, mas não pensava. Ele era forte, mas não tinha direção. E força sem direção é loucura, é insanidade. Há pessoas que Deus deu beleza, em vez de usar essa beleza para a glória de Deus, usa essa beleza para sensualizar, para chamar a atenção, para despertar o desejo de outros. Há pessoas que Deus deu o dom da palavra, sabedoria. São pessoas que têm facilidade de se comunicar, o dom da oratória. E o que é que eles se tornam? Malandros, ladrões. Eles se tornam estelionatários. Ou você acha que não? São pessoas que foram dotadas de talentos por Deus, foram presenteadas, mas elas usam o seu talento para o mal, para o benefício próprio. Quantos cantores com vozes angelicais, mas usam essas vozes para engrandecer a Satanás? E eu quero que com essa palavra você entenda, irmão, que você precisa vencer esta batalha contra você mesmo. Muitas vezes a gente está achando que o nosso problema é o nosso irmão, é o pastor,
o nosso problema é o vizinho, é a esposa, são os filhos. Sabe o que é que eu aprendi, irmão? Eu olho para todo mundo e digo: todo mundo é uma bênção na minha vida. O único problema que eu tenho sou eu mesmo. Eu sou o papelzinho que enrola prego. Eu sou o nó cego. Você já se olhou no espelho assim, irmão, e disse: rapaz, eu não sei como é que o povo consegue me aturar, porque eu sou ruim. Você consegue enxergar isso dentro de você, irmão? Ou você se acha a melhor pessoa do mundo? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Foi falado aqui antes pelo evangelista: a carne é podre, cheira mal. Os nossos pecados, as nossas atitudes, as nossas obras são reprováveis diante de Deus. Nunca se veja como alguém íntegro. Veja como alguém que precisa melhorar, alguém que precisa se aproximar de Deus. Sansão tomou todas as atitudes erradas, andou no caminho da perdição, e Deus desceu com juízo sobre a vida de Sansão. Ele só começou a enxergar quando lhe arrancaram os seus olhos. Enquanto ele tinha olhos, ele só olhava para as Dalilas da vida, para as filisteias. Sansão se embriagava, vivia uma vida dissoluta. Por quê? Porque ele decidiu dar evasão à vontade da sua carne. Ele decidiu agradar os seus desejos, se deleitar nas suas concupiscências. Mas a Bíblia diz que o seu final foi trágico. Rasparam o seu cabelo, fizeram ele de palhaço. Você quer este final para você? Sendo envergonhado, sendo executado. Quantas pessoas eu já preguei, irmão, entra num vídeo e sai no outro. Quando pensa que não, eu vejo no chão, cravado de bala. Tinha um rapaz que congregava conosco, eu dizia: varão, se arrepende, endireita a tua vida. Ele dizia: pastor, Deus me ama, eu posso fazer tudo de errado, mas Deus me ama, eu sei que Ele vai me perdoar. E ele abandonou a Deus, irmão, foi viver a vida promíscua no mundo. E poucos dias depois deram 14 tiros nele. Ele estava ali cravado de bala no chão, mas era um homem que dizia que Deus o amava, que nada de mal iria lhe acontecer, mas ele escolheu o caminho da perdição. Você pode escolher a semente que você planta, você só não pode reclamar da colheita. Se você planta feijão, irmão, é feijão que você vai colher. Se você planta o mal, se você anda pelo caminho da morte, é a morte que você vai colher, é o sofrimento. A palavra do Senhor nos diz que houve homens nas Sagradas Escrituras, já estou encerrando, que foram íntegros diante de Deus. Em Gênesis, no capítulo 41, o versículo 38 diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó olha para José e diz assim: eu vejo Deus na vida deste rapaz. Será que por onde você anda as pessoas conseguem enxergar Deus em você? A maior luta que você deve enfrentar é contra as suas vontades, para que o seu caráter seja moldado por Deus e você tenha o caráter de Cristo, para que quando as pessoas olhem suas atitudes, o que sai da sua boca, o seu proceder, elas possam dizer: ali vai um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando Faraó olhou para José e disse: esse é o homem certo para governar o Egito num tempo de crise. Quando você é fiel a Deus, irmão, Deus te honra em meio à crise. Quando você é fiel a Deus, Ele cuida das suas necessidades. Foi o que Ele fez com José. A palavra do Senhor nos fala também sobre Daniel, no primeiro capítulo, o versículo 8. E propôs Daniel no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele tomou a decisão no seu coração. Ele disse: eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia. Eu vou andar em retidão, eu vou agradar a Deus. Eu posso estar na Babilônia, podem até me investir com uma capa babilônica, mas a Babilônia nunca vai estar dentro de mim. Ô irmão, você tem que ser luz em meio às trevas. Você não pode deixar que as trevas venham apagar a luz que há em você. Você não pode se tornar um sal insípido. Deus te trouxe neste mundo para brilhar. Você é luz. Então vença a batalha
perder estas guerras. Porque muitas vezes nós estamos lutando guerras inúteis. Quantas pessoas estão em um carro importado, morando em uma mansão na beira da praia, mas perderam suas famílias, perderam seus filhos, sua esposa. Por quê? A falta de paz, a falta de caráter, fez com que todos aqueles que ele amava se afastassem dele. Comece a investir no seu caráter, senão você vai perder as pessoas que você mais ama. Ninguém quer ficar ao lado de alguém amargo, insuportável. Sabe, irmão, muitas vezes nós toleramos ficar ao lado de alguém, mesmo que essa pessoa não tenha dinheiro, mesmo que essa pessoa não tenha riqueza, ela até não tendo saúde, você suporta ficar. A pessoa sendo agradável, sendo uma pessoa amável, que tem a luz de Cristo. Mas ninguém tolera, irmão, rico, rabugento, orgulhoso, soberbo. Você gosta de ficar perto de alguém assim, irmão? Você gosta de ficar perto de alguém assim? Que humilha todo mundo, que pisa todo mundo. Isto é a imagem de Satanás. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada pelo diabo. O diabo diz faz, ele faz. Amam segundo as suas paixões, se entregaram. Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer, irmão? A Bíblia diz que Deus entrega aqueles que resistem ao Espírito as suas paixões. O Espírito fica lá, batendo na porta, eu quero entrar. Aí você diz, não, aqui não, eu vou fazer o que eu quero. Aí o Espírito volta e bate novamente. Você diz, não, mas aqui já está cheio. Aí vai chegar um dia que o Espírito não vai mais bater na porta. E você vai fazer tudo que você quer fazer, mas você também não tem paz, não tem alegria. Sabe que está indo para o inferno. Destrói tudo aquilo que Deus coloca na tua mão. Afasta todas as pessoas que lhe amam. Não é porque você quer, é porque você está dominado pelas trevas. Mas teve um que conseguiu vencer. Ele venceu todas as tentações. E talvez você diga, mas é Jesus, é o único que conseguiu. Mas ele venceu quando ele estava entre nós, quando o Verbo se fez carne. Sabe, ele tinha as mesmas limitações que você. Ele sentiu frio, ele sentiu calor, ele passou por momentos de dificuldade, e mesmo assim ele não pecou. Mesmo assim Deus o honrou nesta terra. A Bíblia fala sobre Elias e tantos outros homens que eram sujeitos às mesmas paixões, mas eram íntegros. Talvez você olhe para mim e diga assim, eu queria ser igual o pastor, como crente. Sabe, irmão, nem sempre eu fui assim. Mas eu decidi vencer a batalha contra a minha carne, vencer a batalha contra o pecado, vencer a batalha contra Satanás. Estabeleça isso no seu coração. Eu não vou perder para a minha carne, eu não vou perder para o pecado, eu não vou perder para Satanás. Você decide isso hoje no seu coração, irmão? Ou você quer continuar perdendo para Satanás, ele colocando o seu nome na lama? É um dia na igreja, outro dia está no bar. É um dia na igreja, outro dia está no prostíbulo. É um dia na igreja. Você vai continuar perdendo para Satanás, irmão? Se entregando às suas vontades? Ou você está disposto a lutar essa batalha? Ou você está disposto a vencer essa batalha? Tem crente que diz, pastor, é porque eu não consigo controlar minha boca, o que vem na mente eu falo. Não, irmão, você tem que lutar contra a sua língua, essa língua ferina. Pastor, é porque eu gosto de me vestir sensual. Lute contra essa sensualidade. Pastor, é porque eu gosto de pegar o que não é meu. Luta, irmão, contra essa cobiça, esse espírito das trevas. Você precisa lutar. Jesus, no capítulo 4, versículo 11, olha o que acontece. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Sabe o que é que vai acontecer, irmão Joel? Sabe o que é que vai acontecer, irmão Naldo? Irmão Jéssica? Quando você vencer estas batalhas, os anjos do Senhor vão te servir. Aleluia. E quem está precisando, irmão, de algo da parte de Deus? Você está precisando, irmão? Você está precisando? Então vença essas batalhas. Pastor, eu vou fazer uma campanha. É 7 dias no monte. Irmão, você pode passar um ano no monte. Se quando você desce para o monte você não é crente, Deus não ouve sua oração não. Pastor, vai ser 7 dias de jejum. Você pode passar um ano em jejum, irmão.
vai passar fome, mas Deus não recebe, porque Ele quer obediência ao invés de sacrifício. É inútil sacrificar se você não obedece. Sabe o que é difícil, irmão? Não é mudar os outros, é mudar você. Muitas vezes a gente quer mudar todo mundo, mas você já decidiu mudar você? Já decidiu, irmão? Porque eu decidi. Todos os dias eu fico me policiando. Você sabe, uma das pessoas que eu mais peço perdão é meu filho. A todo momento eu chego para ele: meu filho, me perdoe, papai fez uma coisinha aí. É porque papai é meio cavalo, meio jumento, vez ou outra ele dá um coice. Mas meu filho, me perdoe, papai quer parar de dar coice. Sabe, irmão? Vez ou outra a gente dá uns coicinhos. É uma palavra ríspida. Não é? Porque às vezes a gente fala o que não deve. Eu só vivo com os pais da minha esposa: me perdoe, meu filho. Me perdoe, porque quem quer mudar pede perdão. Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, meu pai é assim, e eu vou morrer assim, e vai para o inferno assim. Agora, se você mudar, porque a Bíblia diz que lá não entra gente briguenta, e eu sou briguento, irmão, Jesus está mudando, não é? Lá não entra gente na língua grande, eu tenho a língua grande, então Jesus está mudando. Lá não entra glutão. E eu como, eu gosto de comer. Eu digo: Jesus, eu não quero ficar no céu, fora do céu por causa da gula, não. Então estou lutando, estou em regime, estou fazendo exercício físico. Eu digo: Jesus, eu quero passar na porta do céu. Mas pastor, não precisa, irmão. Eu quero ir para o céu, você não quer não? Eu tenho minhas lutas, irmãos, eu tenho minhas guerras. Talvez você lute contra o cigarro, eu estou lutando contra a comida. A comida é uma bênção? É, irmão, mas quando você come demais, olha o resultado. É uma luta. Eu estou há 15 anos casado com a minha esposa, mas é uma luta constante. Quando eu casei com ela, eu disse: até que a morte me separe. Será que me deu vontade de ir embora várias vezes? Deu. Mas eu olho no espelho e digo: tome vergonha na sua cara. Você disse que até que a morte. E não tem terra no meio não, então continue aí. Você precisa decidir no seu coração. Você não pode ser guiado pela emoção, pelo que vem na sua cabeça. Não, irmão, você tem que ser guiado pelo Espírito, pelos princípios bíblicos. E Deus vai abrir as comportas dos céus e vai te abençoar. Você crê nisso, irmão? Amém. Você crê nisso? Amém. Fica de pé, fica de pé. Nós iremos fazer uma oração. E você vai no teste da batalha, irmão. Tem muita gente lutando para ficar rico, né? Trabalha de dia, de noite, é madrugada, a todo momento eu quero ficar rico. Nada contra, irmão, que você enriqueça, que Deus prospere você, que você realmente vive uma vida confortável. O problema é se você deixar de lutar o que verdadeiramente importa, as batalhas que verdadeiramente importam. Você lembra de Marta? Estava ansiosa, inquieta, ela queria cuidar de tudo, mas Maria estava lá aos pés do Senhor. Você entendeu o segredo, irmão? Você precisa lutar a batalha para Deus moldar o teu caráter. Sabe, irmão, eu oro dia após dia e choro sem saber. O maior período que eu dedico às minhas orações é pedindo a Deus: Deus, tira essa mazela de mim, tira esse mau costume, esse mau hábito, tira essa atitude reprovável. Eu não sei você, irmão, mas toda vez que eu me olho no espelho eu vejo tanta tranqueira dentro de mim, tanta coisa errada. Eu não dá nem tempo de olhar para você. Tem gente que olha para mim e diz: pastor, está achando que eu estou errado. Eu digo: não está nem tempo, eu ainda estou tentando tirar a trave do meu olho. Eu acho que tu não tem nem problema, problema tenho eu. Porque o apóstolo Paulo diz: antes de conhecer, olha, eu até pecava, mas eu não tinha tanto conhecimento disso. Mas depois que eu conheci a lei, irmão, o pecado é mais grave, viu? Aí você começa a saber onde você está errando. Porque tem gente que está pecando pela ignorância. Mas uma coisa por não conhecer. Mas como eu conheço um pouco a palavra, irmão, então tudo eu sei o que está desagradando a Deus. E quando eu vejo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração: olha, não estou me agradando não. Irmão, eu fico na presença dele dia após dia: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E pense, irmão, o maior pecador que está aqui sou eu. Quem mais está precisando lutar estas batalhas e vencer sou eu. Tem mais um aqui, irmão? Tem mais alguém que está precisando ser crente? Tem mais alguém que está decidindo lutar? Porque hoje é dia de guerra. A semana passada nós estudamos sobre a armadura. A armadura que nos reveste para lutarmos contra os principados e potestades. Estamos em uma série de mensagens, porque estamos em guerra.
Hoje nós estamos entendendo quais são as principais batalhas. Próxima semana tem mais, a gente vai continuar falando sobre batalha, sobre guerra espiritual. É uma série de mensagens. Enquanto Jesus estiver dizendo, fala para o povo quais são as artimanhas do diabo, fala como é que ele trabalha. A próxima semana a gente vai entender como é que o diabo age, porque ele não mudou o modo operante, irmão. Deu tão certo que ele só vai repetir. Do jeito que ele derrubar um, ele quer derrubar o outro. E nós estudaremos a próxima semana sobre isso. Não falte o estudo da próxima semana. É a continuação desta série, para que você entenda como é que você tem que se comportar mediante esta guerra espiritual, que muitos estão perdendo, mas você a partir de hoje vai vencer. Você crê nisso? Você vai vencer esta batalha. Deus, mediante a tua palavra, eu creio que nós iremos vencer as batalhas que estão colocadas diante de nós, porque o Senhor nos deu a força, o Senhor nos deu o escape. Eu sei, Pai, que não seremos provados, seduzidos de uma maneira que não possamos suportar. O Senhor sabe que nós somos falhos. O Senhor conhece as nossas limitações, ó Pai. Então o Senhor não vai permitir que o diabo ele nos seduza de tal ponto que nós não possamos resistir. Eu peço a Ti, derrama a Tua graça sobre o Teu povo, para que possamos vencer a batalha contra a carne, a batalha contra o pecado, a batalha contra Satanás. Que as principais batalhas da nossa vida nós não venhamos perder, como Davi perdeu. Davi foi um sucesso fora de casa, mas um fracasso dentro de casa. Sansão, Pai, aos olhos de muitos era um sucesso, mas era um fracasso para si mesmo. Ele destruiu a sua própria vida, fez as escolhas erradas. Olha, Pai, não permita que venhamos andar pelo caminho da perdição. Seja conosco nesta noite, aplique esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.